Bom dia, ou, Ou boa tarde, ou ou boa boa noite. tarde, ou qualquer outra coisa. Quiser, sei lá, fazer uma cirurgia pra ficar parecendo um golfinho, eu vou continuar mandando ela igual, entendeu? Acho que eu vou fazer um cafezinho, boa ideia. Você quer que eu fale da minha neta? Não, não, tá bom. A neta se fala outro dia. Tá bom? É o que tá de segunda pele, né? É! Pode começar de novo. Pronto, pode ir. Bom, vamos lá. Bom dia, ou, Ou boa tarde, ou ou boa boa noite. tarde, ou qualquer outra coisa. E hoje eu tô aqui para falar sobre a minha história em relação às cirurgias que eu fiz. Eu até vou tirar o óculos aqui, que eu acho que dá reflexo, né? E bom, assim, eu fiz algumas cirurgias, mas com a intenção de trazer um conforto muito pessoal para mim e também me livrar um pouco do que a gente chama de disforia de gênero, que é algo relacionado a aquilo que você não se sente bem com respeito a algumas características físicas, principalmente. Mas calma aí, explica qual é a diferença entre insegurança e disforia. Eu acho que a disforia é uma coisa muito pessoal. Eu acho que é aquilo que você sente em relação a você mesmo. Enquanto que insegurança está muito relacionado a aquilo que você vai enfrentar no dia a dia, se movimentando pelos lugares onde você vai. Ou seja, quando você se expõe à sociedade. Eu acho que tem uma questão de insegurança que pode estar relacionada a algum tipo de violência entre física ou de tratamento que as pessoas dão a você, que não necessariamente é uma violência física, uma violência muito mais moral, de até de acesso a alguns lugares. E, e assim, isso atrapalha muito, né? Porque tem muito a ver com aquela congruência daquilo que você sente com aquilo que as pessoas percebem de você. E isso me aborrecia muito, não existia essa congruência. E por mais até que ah, eu não sofresse tanto, porque eu, quando não tinha uma passabilidade assim tão boa, O que é eu possibilidade? passabilidade é quando você consegue ser percebida pelo gênero com o qual você se identifica, sem grandes solavancos, assim, sem grandes problemas ou questionamentos, vamos dizer assim. É quando as pessoas não conseguem diferenciar se é uma pessoa cis ou trans. Exatamente. E então eu não tinha essa passabilidade e procurava meio que driblar isso. Então, quando eu ia comprar uma roupa feminina, eu sabia que eu não tinha uma passabilidade é, na percepção de uma expressão de gênero feminina. Então, eu ia e usava o provador masculino. Então, eu meio que convivia com isso, é claro, de uma forma muito. Não era agradável, mas para evitar confrontamentos e outras dificuldades, eu ia é, assim, transitando por esse lado. E então por isso que eu acho que a cirurgia ela tem dois aspectos muito importantes, que um é aquele lado mais pessoal, que está muito relacionado a essa disforia de gênero, né, que a gente estava aqui conversando, e o outro é essa possibilidade de trânsito em qualquer ambiente, qualquer ele que seja. E isso é algo bastante delicado, porque não é todo mundo que consegue fazer as cirurgias que eu fiz. E mesmo assim, tendo características mais masculinas do ponto de vista físico, ah, busca é, frequentar qualquer tipo de lugar que esteja relacionado ao gênero com o qual a pessoa
se identifica, então vai em banheiros femininos, vai em vestiários, e isso pode causar, sim, um problema devido ao tipo de sociedade que não aceita a pessoa trans de uma forma natural. E, bom, para mim foi importante, então, para cumprir com esses dois aspectos. E eu fui fazer cirurgias faciais, bastante, eu acho que radicais aí, principalmente para quem não conhece, é algo que às vezes choca. Por exemplo, na verdade, eu fiz 7 procedimentos em um dia só. Foi uma cirurgia que durou entre 6 e 7 horas. E então, para vocês terem uma ideia, eu fiz uma mentoplastia, que foi basicamente o trabalho na angulação aqui do queixo, dessa região da face, uma frontoplastia, que foi trabalhar a questão da testa, com uma redução óssea aqui. Então, foram colocados pinos de titânio para então segurar essa, vamos dizer assim, esse trabalho que foi feito. Eu não vou aqui ficar partindo para coisas muito técnicas, primeiro porque eu não sou médica, e segundo porque eu acho que não é nem é o interesse das pessoas que vão estar ouvindo. Quem quiser algo mais técnico, procura, por exemplo, informações da clínica na qual eu fui fazer todos esses procedimentos, que é a Transgender Center Brasil, que foram fantásticos. E, bom, também foi feito uma cirurgia no meu nariz, que era muito grande, melhorou, acho que bastante, na região facial, assim, das maçãs do rosto, dos lábios, os olhos também, foi trabalhada a parte das pálpebras, a inclinação aqui, que ficou um pouquinho mais inclinada, como normalmente são os olhos mais femininos. Eu tirei o pomo de Adão, e aí vem outra coisa, né? Muita gente fala, mas você tirou o pomo de Adão mesmo? Eu falei, tirei, mas não parece. Que no caso eu tenho uma traqueia muito saltada, assim como muitas outras pessoas têm, Eu tenho também. homens ou mulheres, a Helena também tem, né? Talvez seja até uma questão genética, não sei. E até quando eu terminei a cirurgia, depois de um tempinho aí de recuperação, meu médico veio e falou: Olha, você não quer fazer um trabalho para esconder a traqueia? Tipo, fazer uma injeção de gordura aqui nessa região? É uma técnica que existe e que, se você quiser, pode ser feita. Eu falei: Não, acho que por enquanto não. E hoje em dia eu não dou muita importância para isso, na verdade. Eu acho que eu até recebi alguns comentários assim, meio que é, vamos dizer assim, mais, não sei, mais ríspidos, né? Mas, sei lá, não gostei do comentário, mas isso também não vai alterar nada, porque ah, não é isso que vai fazer eu ter essa possibilidade ou não, né? E, bom, fiz uma mamoplastia também, e foi assim uma cirurgia bastante traumática, né? Porque eu lembro que quando eu acordei da cirurgia, parece que eu não tinha feito nada. A anestesia dá esse efeito, né? Mas eu acordei assim como se fosse algo do nada, muito por causa de um sonho que eu estava tendo. Eu eu estava assim, como se eu estivesse deitada e vinha na minha direção uma quantidade enorme de libélulas. E elas vindo em direção aos meus olhos. E sabe aquela reação de você fechar os olhos assim bem forte para que algo que venha ao seu encontro não atinja os seus olhos? Foi o que aconteceu comigo. Durante a cirurgia, enquanto estava anestesiado. Não, depois já de ter feito a cirurgia, Ah, tá. já ali, talvez acho que em algum ambiente onde era para eu acordar, né, esperando eu acordar, eu tive esse sonho, e aí, de repente, eu abri o olho
acordando de tudo e abri bem, assim, bem aberto, né? E foi aí que eu senti uma dor muito grande nos olhos, porque eu tinha feito cirurgia, uma cirurgia forte também nos olhos, né? E aí, e eu pensando que aquelas libélulas todas iam ao meu encontro. E foi aí que eu acordei e assim, a primeira impressão que eu tive foi que eu não tinha feito nada. Mesmo tendo aquela dor nos olhos, eu pensei, mas o que aconteceu? Não aconteceu nada até agora, tô aqui esperando ainda. E aí eu comecei a perceber que eu não enxergava. Eu não conseguia enxergar quase nada, porque a sensação que eu tive foi que eu abri demais os olhos, mas acho que eu abri bem pouquinho, assim, não o suficiente para enxergar, porque estava cheio de pontos e tal, tudo Inchado também. inchado também. E assim, eu fui entendendo o que estava acontecendo muito aos poucos. Eu comecei a ter, assim, tipo, uma reação de algo que eu tinha escutado, que eu devia usar uma espécie de apoio para as pernas, para que elas ficassem um pouco mais levantadas e tivesse uma circulação mais adequada ali, e aquilo não estava bem posicionado, então eu estava me preocupando com aquilo, porque aquilo me deram antes da cirurgia, e aí eu pensava, isso aqui não está certo, então eu comecei a ter um loop assim na mente de que eu tinha que arrumar aquilo, então eu pedi ajuda para a enfermeira e ela, não sei se ela não me ouvia, ou então quando eu falava, talvez eu não me fizesse entender, porque estava tudo muito confuso. E bom, aí eu fui me recuperando aos poucos, mas mesmo assim, muito aos poucos, porque a primeira noite, assim, eu continuei não enxergando nada. Tanto que para tomar água, eu tinha que ir apalpando até conseguir achar o copo. E tinha que ser um canudinho, porque eu não sabia nem como pegar o copo e pôr na boca e tal. Então foi, assim, uma coisa bem, ah, que me marcou bastante, né, esses primeiros momentos. E aí eu fui para uma casa de uma enfermeira que ajudou demais a gente ali. E, e lá eu fiquei por um tempo, durante acho que 2 semanas, me recuperando. E eu lembro que, ah, nossa, eu me sentia muito cansado, mas muito mesmo. Qualquer passo que eu dava era um cansaço tremendo. Eu não conseguia dar a volta na casa, que eu já tinha que sentar para descansar. Então, aquilo me trouxe um desgaste muito grande, mas foi uma cirurgia que depois eu me pesei, depois dessas 2 semanas eu tinha perdido acho que 7 quilos. E, e aí eu fui me recuperando aos poucos e tudo. A estadia nesse lugar foi fantástica. Aí como que é o nome da... A Claudete, desculpa Claudete, se você estiver ouvindo. Mas a Claudete e o marido dela, que também era maravilhoso e tal. Os dois foram incríveis com a gente. Tudo isso foi no ano de 2020 e, e assim deixou memórias maravilhosas para a gente. A forma como eles trataram a gente, tudo isso ajudou muito nessa recuperação. E todo mundo ali, né? Eu acho que tinham várias mulheres trans que também tinham feito cirurgia. Então todo mundo almoçava junto, todo mundo jantava junto. E acho que como a sua transição desse jeito mais física, assim, aconteceu na pandemia, né? É. Você não tinha contato com outras pessoas, então foi muito legal lá, né? Você ter essa conversa com outras mulheres. Foi, então, tinham outras 3 mulheres fazendo recuperação nessa casa que ajudaram muito. Elas tinham, assim, uma vibe muito otimista, muito, assim, muito positiva, né? E então a gente estava ali sempre conversando, sempre brincando e se recuperando ao mesmo tempo. Então eu tinha assim várias bandagens no rosto. Quando eu na primeira noite que eu fui para essa casa, era uma espécie de pousada mesmo, né? Eu lembro, até tirei uma foto de mim mesma com uma quantidade enorme de bandagens, uma quantidade enorme de é, assim, curativos, enfim, que é, quem olhava assim, nossa, era algo assustador até. Até se a Helena quiser, depois pode pôr essa foto aí para ilustrar, mas foi algo assim bastante impactante mesmo.
Eu vou pôr, mas aí eu coloco também um minuto para vocês pularem, se vocês não quiserem ver, tá? Eu acho que é melhor. Bom, assim, então foi mais ou menos isso. Quando eu fui fazer essa cirurgia, e foi realmente no meio da pandemia, estava tudo planejado para fazer, e de repente, 2, 3 dias antes, me avisam que a cirurgia tinha sido cancelada por causa da quantidade de número de casos que estava aumentando lá em Blumenau, que foi o lugar para onde eu fui fazer a cirurgia. E, e assim, todo o suporte ali, quem fez a cirurgia, é, assim, no meu rosto, a mamoplastia, foram dois médicos, né, o Dr. Martins e o Dr. Cláudio, que também foram fantásticos. E toda aquela equipe que eles tinham, começou a entrar em contato, olha, vai cancelar, não vai dar para fazer agora. E assim, foi uma decepção tão grande para mim, eu fiquei num estado de ânimo tão lá para baixo, né? Eu cheguei até a chorar, porque a expectativa era tão enorme de já fazer aquela cirurgia, já vim me preparando há tanto tempo, e de repente, ah, tudo é cancelado, e sem nenhuma previsão de para quando isso ia acontecer. É, e assim, eu depois fiquei esperando, né, até que aquele número de casos de Covid abaixasse ali na cidade, e eu acompanhava todo dia ali por uma espécie de gráfico, né, que era colocado à disposição na internet, e ao mesmo tempo mantinha contato com a clínica. Bom, aí foi marcado, e aí tudo se deu como eu acabei de comentar. E você estava nervosa antes de fazer a cirurgia? Eu, nervosa não, acho que eu estava ansiosa, assim, eu queria que a coisa acontecesse, porque eu sabia que aquilo ia ser muito importante para mim, porque aquilo ia possibilitar algo que eu sentia muita falta, que era de transitar em qualquer lugar que eu fosse, sendo aquilo que eu sou, aquilo que eu me percebo ser. E, assim, eu acho que ah, eu não me sentia nervosa por causa disso, né? De estar, de repente, indo fazer algo tão drástico, tão, assim, radical. Eu tinha aquela ansiedade de ver o resultado, de conseguir fazer de uma vez por todas. Isso é o que me motivava estar ali, que era justamente isso que eu acabei de falar, né? Essa possibilidade de movimentar da forma como eu sou, e também acabar com certas disforias, né? E aí foi que eu fui me recuperando da cirurgia e tal, e aí eu comecei a perceber, aliás, o outro ponto é que, assim, os resultados finais mesmo, você consegue perceber de uma forma como realmente vai ficar o seu rosto, tudo que foi feito, só depois de 2 anos, de uma forma mais definitiva. Enquanto não passa esse tempo, o seu rosto está se moldando ainda, certos inchaços estão se acomodando ou desaparecendo, e algumas cicatrizes também, e por aí vai, né? Então, durante esse tempo de acomodação, vamos dizer assim, eu comecei a perceber que tinha um outro fator que já me incomodava há muito tempo e que começou a me fazer ficar cada vez mais, assim, angustiada com aquilo que trazia, né? Que era a minha voz. Por mais que eu tivesse feito assim um trabalho muito forte de fono, e a fono que me ajudou também, maravilhosa, que é a Flávia, a, a minha voz era naquele tempo muito grave, eu acho que ainda continua muito grave, mas eu precisava fazer alguma coisa, porque muitas vezes a pessoa com a qual eu estava ali convivendo ou me comunicando em algum lugar, ela me percebia não como uma mulher, né? Me tratava no gênero masculino, às vezes apenas por estar escutando a minha voz e não olhando para
para quem eu era, para o conjunto daquilo que eu era. E aquilo me incomodava demais. Era uma coisa que, assim, me trazia muita, assim, uma desconexão, assim, sabe? E então eu comecei a procurar uma solução para isso, coisa que eu já vinha, assim, avaliando há muitos e muitos anos, né? Puxa, minha voz nunca vai ser aquilo que precisa ser para eu poder ter essa condição de, é, de estar sendo o que eu sou em qualquer lugar, né? E aí eu realmente fiz uma outra cirurgia, que é chamada de glotoplastia de Wendler, Um ano depois, mais ou menos, né? um ano depois, mais ou menos, para encurtar as cordas vocais, fazendo uma espécie de sutura no terço médio dela. E, infelizmente, eu achei que não melhorou muito. Eu acho que ainda ficou uma voz grave. E logo em seguida, depois de uns 6, 7 meses, eu procurei saber como fazer uma segunda etapa para, quem sabe, ainda tentar deixar a voz mais aguda. E eu procurei um outro médico que me fez uma proposta, eu avaliei, achei que o custo era realmente ainda alto para mim, achei melhor não fazer, e ao mesmo tempo comecei a trabalhar uma questão muito interna minha, que a minha voz, na verdade, me representa. Mesmo não sendo a voz que eu gostaria de ter, ela faz parte de mim, ela, dentro do que eu trabalho e o que eu faço, ela não, com o passar do tempo, começou a não fazer tanta importância assim, não trazer tantos impactos negativos. Muito pelo contrário, as pessoas sabem quem eu sou, não só pela aparência, mas também pela minha voz. Então, é um conjunto de coisas que fazem o que eu sou. E e eu acho que, na maioria das vezes, a pessoa, quando me vê na rua e nem me conhece direito, ou me viu pela primeira vez, ela normalmente vê o conjunto todo e me trata através, assim, é, através de pronomes femininos, me vendo realmente como uma expressão de gênero feminino. E, e eu tenho tido, assim, basicamente nenhuma experiência negativa com isso, a não ser que seja por telefone, quando alguém não está me vendo e por aí vai. Então eu estou meio que, talvez me conformando, não sei nem se é essa a palavra, mas eu acho que eu estou, assim, me adaptando a essa condição da voz em relação às características físicas que eu tenho, e talvez eu não faça essa segunda correção nas cordas vocais. É algo que ainda estou aqui amadurecendo e, não sei, talvez eu não faça. Bom, essas foram as cirurgias que eu fiz. E não sei, Helena, você tem mais alguma dúvida aí para me perguntar? Alguma outra questão que de repente eu esqueci de abordar? Eu só queria que você falasse sobre como você se sentiu e tal, mas acho que está completo já. Eu acho que é muito importante a questão de se fazer as cirurgias. Para mim foi muito importante. Mas talvez para outras pessoas que são transgênero não seja. E talvez seja, mas elas não consigam acessar, né? Exatamente, Então, sempre é importante respeitar que para ser trans você não precisa ter uma cirurgia. Isso mesmo. Eu acho que para os dois lados a gente tem que respeitar. Aquela pessoa que resolveu não fazer por uma questão de não achar que não precisa, ou porque realmente não consegue por uma questão financeira, a gente tem que respeitar isso, assim como aquela que fez. Ela não tem que ser criticada porque fez algo. Aquilo fez bem para aquela pessoa, como fez bem para mim, e eu acho que isso foi fundamental para o meu conforto pessoal ter feito todas essas cirurgias.
Eu acho que é isso, gente. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só fazer aí nos comentários que eu vou ter todo o prazer de estar respondendo, tá bom? Ah, mas uma coisa, não é muito legal quando perguntam para pessoas trans se a pessoa fez cirurgia, né? Não, de forma alguma, e eu acho que não é legal perguntar isso, principalmente a de redesignação. Eu acho que a gente não deve perguntar isso. A pessoa, se quiser falar, ela fala, mas ela não tem que ser questionada por isso. É uma coisa tão íntima que eu estou falando das cirurgias que eu fiz aqui por uma iniciativa minha, pessoal. E, E também e você ocupa um papel diferente na maior é, parte das pessoas trans, né? Você fala sobre a sua experiência aqui e tal, você tem uma conexão com as pessoas que exatamente. estão aqui. E se eu quisesse omitir alguma cirurgia que eu fiz ou não fiz, também é uma questão muito pessoal minha. Eu estou aqui falando sobre as minhas experiências e isso buscando ajudar as pessoas na compreensão. Mas para mim também é ruim, sabe? Quando alguém chega do nada e pergunta: Ah, você fez tal cirurgia? Sim, Eu não já gosto quando isso aconteceu. acontece. Já aconteceu isso algumas vezes. Eu até respondo para a pessoa, porque eu sei que ela, de repente, não fez isso por mal, mas, puxa vida, não tem para que fazer essas perguntas. Para que esse tipo de curiosidade, né? Se eu não estou falando nada sobre isso, estou falando de outros assuntos, às vezes nem são tão relacionados à questão transgênero, e a pessoa do nada vem e me pergunta se eu fiz tal cirurgia. Eu me sinto mal quando alguém chega e me faz esse tipo de abordagem. Então, acho que fica aqui a dica, né? Toma cuidado com isso, assim como você não gostaria de ser questionada sobre algo pessoal seu, a pessoa transgênero também não gosta disso, né? Eu diria até que a maioria esmagadora não gosta disso, algumas até nem se incomodam, mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas trans não gostam de ser abordadas dessa forma, certo? É isso. É isso então, gente. Muito obrigado aí para quem escutou até o final. Como eu falei, qualquer pergunta é só colocar aí que eu respondo, tá bom? Um beijão para vocês. Começando mais um, fala oi aí. Oi, pessoal, tudo bem aí? Hoje uma sexta-feira, que legal. Sexta-feira sempre é bom, né? Então, hoje vou voltar aqui para contar pra gente qual foi a reação dela quando ela viu a Duda depois da cirurgia dela. Ai, meu Deus, eu fiquei assim com o coração na mão, porque assim, eu me entreguei assim, falei assim, nossa, que dor que não passou, né? Que coragem passar por todas essas cirurgias. Fiquei assim, bem chocada com esses, assim, pelo sofrimento, né? Mas e, tipo, em relação à aparência dela, assim, depois que cicatrizou Ah, tudo e tal? depois, sabe que é uma coisa assim interessante, que eu não sei explicar. Para mim, não mudou nada. Parece que ela sempre foi assim, Sempre né? foi assim, não sei se é coisa de coração, se é coisa, não sei explicar. Para mim, sempre foi assim, É isso. E ela tá linda, não tá? maravilhosa. A minha filha, eu sou coruja mesmo, não é coruja, é verdadeira. A gente tem que falar a verdade. Por exemplo, se a pessoa tem os dentes bonitos, eu vou falar, os dentes são lindos, e é verdade. Agora, a minha filha, ela é linda por dentro, por fora, ela é meiga, carinhosa, ela é muito gentil comigo, ela presta atenção nas coisas que eu tenho que fazer, e convida com um cafezinho, ela presta muita atenção na minha pessoa. É isso. Então tá bom, então é isso. Você quer que eu fale da minha neta? Não, não, tá bom. A neta você fala outro dia. Tá bom? Ai, adoro a minha família. É isso. Manda um beijinho aí. Ó, um beijinho para vocês todos, que vocês sejam felizes. Eu quero que o mundo inteiro seja feliz, porque isso. eu também sou feliz. Você tá ótima. Eu estou ótima, eu não posso, sabe, é um slogan meu, é ótimo. É isso. Arrasou, vovó. Manda beijinho. Beijinho para vocês todas. Nossa, vocês
Se vocês são amigas da minha filha, eu também vou passar a ser suas amigas. É isso. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para contar para vocês qual foi a minha reação depois da cirurgia da Duda, né? Quando eu vi assim o resultado da cirurgia. Mas primeiro, eu queria falar para vocês que acho que a minha experiência em relação a isso é bem legal, porque eu acompanhei a Duda nas cirurgias, né? A Duda, para fazer as cirurgias que ela fez, ela não fez nenhuma aqui onde a gente mora, em São Paulo. Ela viajou para fazer todas. E eu não deixei ela ir sozinha, basicamente. Tipo, não tinha como carregar mala, enfim, várias coisas que, meu, seria bem mais complicado para ela fazer sozinha. Então eu acompanhei. Na primeira cirurgia que ela fez, a gente ficou juntas numa casa, tipo, de uma enfermeira, assim, que dava toda a assistência do mundo, assim, para as pós-operadas, que eram todas mulheres trans. É, e, assim, a gente foi, rolou um monte de exame, assim, primeiro, e eu acompanhei também vários, e aí a cirurgia e depois o pós-cirúrgico, que foi o que mais impactou, né? Que foi, tipo, o que mais mexeu comigo, assim, porque eu fui até o hospital logo depois que ela tinha feito a cirurgia, assim, e aí eu vi ela na maca, assim, toda, enfim, inchada, cheia de curativo, e eu sou bem fresca, assim, tipo, agoniada com sangue e tal. Então eu já fiquei meio impressionada e ativou em mim uma coisa meio super protetora, assim, de, enfim, sei lá, meio que uma preocupação extrema, assim, em relação ao fato de ela estar num momento tão vulnerável, né? Então eu, enfim, arrumava as coisas delas o tempo todo, tipo, ficava muito assim, acho que foi uma coisa que eu senti muito forte, assim. E não foi uma coisa, não sei explicar, não foi chocante pra mim como eu achei que seria. Foi só uma coisa que me deixou muito preocupada. Eu queria que ela tivesse o melhor possível. Eu sei que não tinha como ela estar bem, né, naquele momento pós-operada, mas eu ficava muito preocupada, assim. Eu queria que ela tivesse o melhor possível. E aí foi isso. Durante toda a recuperação, eu me sentia bem responsável, assim, por ajudar ela, tal. Acho que por eu estar lá, por eu morar com ela também. Nas duas cirurgias, né? Nos dois momentos pós-cirúrgicos que ela viveu. Um deles, inclusive, ela não podia nem falar, sabe? Então, em vários momentos, eu que comunicava as coisas para ela. A gente precisou, tipo, desenvolver códigos, assim, para conversar uma com a outra, porque foi uma cirurgia na voz que provavelmente ela explicou. É que a gente não gravou a parte dela ainda, mas provavelmente ela explicou para vocês na parte dela que vai ser soltada antes. E é isso, assim. Em relação aos resultados. Gente, é muito louco, porque, tipo, como a gente acompanhou, como eu acompanhei, tudo acontecendo de uma forma muito gradativa, né? Tipo, é o que eu sempre falo, nenhuma transição acontece do dia pra noite. As transições, elas levam tempo para acontecer, né? Tanto para a pessoa se auto-reconhecer como uma pessoa trans, quanto para o hormônio agir, para a cirurgia cicatrizar, para você encontrar seu estilo de roupa, para o seu cabelo crescer, enfim, tipo, acho que são várias questões que levam tempo, né? Então, como foi muito gradativo, o resultado final pós-cirurgia não me chocou. E eu acho que a Duda também teve uma preocupação muito grande de não, tipo, alterar os traços naturais do rosto dela que caracterizavam as expressões faciais ou que, enfim, eram relevantes assim ali para tipo a caracterização dela mesmo. E então, é, tipo, é a mesma pessoa, assim, é o que eu falo sempre, tipo, é a mesma pessoa, sabe? O que muda é a performance e a expressão de gênero dela só. O restante, a personalidade, a forma como ela reage às coisas que você conta, o companheirismo entre vocês é o mesmo, né? Então, foi mais isso, assim, que eu senti. Eu acho que, assim, meu grande desejo é que ela faça o que for necessário para ela se sentir sempre o melhor possível. Óbvio, sem nenhum abuso muito grande, assim, desses procedimentos, mas
eu quero que ela se sinta bem, entendeu? Em todos os sentidos, no pós-operatório, no dia a dia dela, com o corpo dela, enfim. Acho que é isso, assim. Tipo, eu nunca tinha muito parado, na verdade, para pensar sobre o que eu senti em relação a ela pós-cirurgia, porque é isso, para mim, as minhas questões em relação à transição da Duda não são questões com ela, sabe? Eu vou amar ela independentemente se ela quiser, sei lá, fazer uma cirurgia para ficar parecendo um golfinho, eu vou continuar amando ela igual, entendeu? Então, acho que não foi uma coisa que impactou a nossa relação, não foi uma coisa assim que mexeu tanto comigo, a cirurgia. Mexeu muito mais no momento do pós-operatório e todo o processo que eu tive que acompanhar do que as mudanças em si, sabe? E, enfim, eu acho que é algo que as pessoas têm que pensar, assim, um pouco mais. Não impacta tanto, assim, o nosso relacionamento com a pessoa, a aparência dela, ou pelo menos não deveria, né? É isso. Deu por hoje, né? Elzinho tá de segunda pele, né? É, Mostra a sua segunda pele. Tá embaixo dessa camiseta aí que você tá usando? Essa eu blusa de manga comprida? tô usando uma verde, Verdinha. verde. Linda demais, né? É linda. É isso. Então tá bom. Então hoje o El tá aqui pra contar pra gente É. como foi quando ele viu a Duda depois da cirurgia dela. É. O que aconteceu depois que a Duda fez cirurgia? Quando desceu o cabelo da feia, ela fez. Ela mudou de rosto Aham. para ser uma linda jovem família. Aham. Porque eu. Ela mudou de rosto. Sim. E aí ela tá sendo uma cara linda. Ela ficou linda, né? É. E o que aconteceu? Ela pôs peito também. Conheceu depois do peito, Aham, essa tá testa. peituda. Mexeu na testa, pôs peito, Foi mexeu peito, no foi no rostinho. rostinho. E o que você achou? Achei radical. Radical? É. E você É. achou que ficou legal ou não? Não, Não? eu acho que ficou legal. Ah, tá. Legal. Ah, tá. Ficou legal então. Foi. Você achou que ela ficou bonita? A gente ficou bonita. É isso, né? Então tá bom. É, Você não ficou, tipo, assim, chocado. Você achou normal. é normal. E ficou legal, você gostou. Eu gostei. Então é isso. Manda um beijinho aí pro pessoal. Fala tchau. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. É isso. Um beijo. Um beijo.